Que bênção poder estar com você neste final de dia. Antes que você feche seus olhos e se entregue ao sono, eu preciso compartilhar algo extremamente importante com você. Algo que pode estar roubando sua paz, perturbando seu descanso e abrindo brechas para o inimigo operar na sua vida. Você sabia que existem portas espirituais? Não estou falando de portas físicas de madeira ou metal. Estou falando de entradas invisíveis, pontos de acesso que permitem que forças espirituais, tanto boas quanto más, influenciem sua vida. E aqui está o que muitas pessoas não percebem. Você pode estar indo dormir todas as noites com essas portas completamente abertas. Efésios 4:27 nos adverte claramente: não deis lugar ao diabo. A palavra lugar no original grego é topos, que significa literalmente um espaço, uma oportunidade, uma entrada. Paulo está dizendo: não dê ao inimigo um ponto de acesso na sua vida, mas a realidade é que muitos cristãos sinceros vão para a cama todas as noites deixando essas portas escancaradas. E depois se perguntam: por que eu não consigo dormir em paz? Por que tenho pesadelos constantes? Por que acordo mais cansado do que quando deitei? Por que sinto essa opressão durante a noite? A resposta pode estar nas portas espirituais abertas. Deixe-me te fazer algumas perguntas honestas. Você foi dormir ontem sem perdoar alguém que te magoou? Porta aberta. Você assistiu conteúdo contaminado, filmes, séries, vídeos que glorificam violência, imoralidade, ocultismo? Porta aberta. Você passou o dia reclamando, murmurando, falando negativamente sobre sua vida, seu trabalho, outras pessoas? Porta aberta. Você guardou rancor, alimentou mágoas, cultivou pensamentos de vingança? Porta aberta. Você se entregou à ansiedade, preocupando-se excessivamente com o amanhã, ruminando problemas sem levá-los a Deus? Porta aberta. Você teve conversas que trouxeram fofoca, maledicência, críticas destrutivas? Porta aberta. Cada uma dessas coisas, e muitas outras, funciona como uma chave que abre uma porta espiritual. E quando essas portas estão abertas, o inimigo não precisa de convite, ele simplesmente entra. Jesus nos advertiu em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E esse ladrão é esperto, ele não bate na porta da frente pedindo permissão. Ele procura as portas que você deixou abertas, as brechas que você criou, as entradas que você facilitou. Mas escute esta notícia gloriosa. Assim como você pode abrir portas, você também pode fechá-las. E mais do que isso, você pode trancar, selar e proteger sua vida espiritualmente antes de dormir. Veja, Deus não nos deixou indefesos. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu o sangue de Jesus, Ele nos deu o poder do seu nome, Ele nos deu a armadura espiritual completa. Mas essas ferramentas precisam ser usadas. É como ter a chave da sua casa, mas nunca trancar a porta. De que adianta ter a chave se você não a usa? Deixe-me te contar sobre algo que aconteceu com uma irmã na fé que conheci há alguns anos. Ela era cristã há muito tempo, frequentava a igreja, lia a Bíblia, orava. Mas todas as noites eram um tormento. Insônia crônica, quando finalmente dormia, tinha pesadelos terríveis. Acordava com sensação de angústia, sentia como se algo pesado estivesse sobre ela durante a noite. Os médicos prescreveram remédios para dormir. Os psicólogos falaram sobre ansiedade, mas nada funcionava. Até que um dia, em uma conversa profunda, ela me revelou algo. Ela nunca fechava as portas espirituais antes de dormir. Durante o dia, ela permitia todo tipo de contaminação espiritual. Assistia novelas cheias de imoralidade e bruxaria. Ouvia músicas que exaltavam relacionamentos destrutivos. Participava de conversas tóxicas no trabalho. Guardava mágoas antigas e simplesmente ia dormir sem limpar nada disso espiritualmente.
Quando ela aprendeu a fechar portas espirituais, através da confissão, do perdão, da renúncia, da declaração da palavra, da aplicação do sangue de Jesus, tudo mudou. A primeira noite que ela fez isso adequadamente, ela dormiu como não dormia há anos. Paz profunda, sono restaurador, sem pesadelos, sem opressão. Por quê? Porque ela fechou as portas. Ela removeu o acesso que o inimigo tinha. Agora você pode estar pensando, mas eu sou cristão. Jesus já não me protege automaticamente? Sim e não. Deixe-me explicar. Você está protegido pela salvação. Sua alma eterna está segura em Cristo. Mas a Bíblia também nos chama à responsabilidade de vigiar, de guardar nosso coração, de resistir ao diabo, de vestir a armadura. 1 Pedro 5, 8, 9 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Note as palavras: sede sóbrios, vigilantes, resiste-lhe. São verbos de ação. Deus espera que você faça algo, não apenas que espere passivamente. Então, quais são as principais portas espirituais que precisam ser fechadas antes de dormir? Deixe-me te mostrar as mais comuns. Porta 1. A falta de perdão. Esta é talvez a porta mais perigosa. Jesus foi extremamente claro sobre isso. Em Mateus 6, 14 e 15, ele disse: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando você vai dormir com falta de perdão no coração, você está literalmente se entregando a verdugos espirituais. Jesus contou uma parábola sobre isso em Mateus 18. Um servo que não perdoou foi entregue aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Verdugos, atormentadores. Isso não é linguagem simbólica. Jesus está falando de consequências espirituais reais de não perdoar. Então, antes de dormir, você precisa perdoar. Aquela pessoa que te magoou hoje, aquela situação injusta, aquela traição antiga que ainda dói, solte, libere, perdoe. Não por causa da outra pessoa, por causa de você, para que você durma livre, não preso. Porta 2. Pecados não confessados. 1 João 1, 9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado não confessado é como lixo acumulado dentro de casa. Atrai pragas, cria mau cheiro, contamina tudo. Da mesma forma, pecados não confessados criam um ambiente espiritual tóxico que dá ao inimigo permissão legal para operar. Antes de dormir, examine seu coração. O que você fez hoje que desagradou a Deus? Que palavras você falou que trouxeram morte ao invés de vida? Que pensamentos você alimentou que não eram santos? Confesse específica e honestamente. Deus já sabe de tudo. A confissão é para o seu benefício, para fechar aquela porta. Porta 3. Conteúdo espiritual contaminado. Vivemos em uma era de entretenimento constante, mas nem todo entretenimento é inofensivo. Filmes que glorificam bruxaria, séries cheias de imoralidade sexual, músicas que exaltam violência e rebelião, jogos violentos e obscuros, tudo isso abre portas espirituais. Você pode pensar: é só entretenimento, eu sei que não é real. Mas o mundo espiritual não funciona assim. Quando você voluntariamente consome conteúdo que representa o reino das trevas, você está dando permissão espiritual para que essas realidades te influenciem. Filipenses 4:8 nos orienta: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Antes de dormir, renuncie a qualquer conteúdo contaminado que você consumiu hoje.
Peça purificação. Declare que você não dá permissão para que aquilo te influencie. Porta 4. Palavras negativas e destrutivas. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm poder criativo. Quando você passa o dia reclamando, murmurando, falando negativamente sobre sua vida, você está literalmente criando uma atmosfera espiritual tóxica ao seu redor. E pior, você está dando ao inimigo munição. Ele pega suas próprias palavras negativas e as usa contra você. Você mesmo disse que não vai conseguir. Você mesmo disse que sua vida é um desastre. Você mesmo disse que nunca vai melhorar. Antes de dormir, arrependa-se de palavras negativas. Cancele-as e declare palavras de vida. Eu posso todas as coisas em Cristo. Deus está no controle da minha vida. O melhor está por vir. Porta 5. Ansiedade e preocupação excessiva. Jesus nos instruiu em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E 1 Pedro 5,7 ordena: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade não é apenas um problema psicológico, é também uma porta espiritual. Quando você se deita ruminando problemas, calculando catástrofes, projetando cenários negativos, você está criando uma abertura para espíritos de medo e tormento. Antes de dormir, você precisa lançar, arremessar, jogar com força suas ansiedades sobre Deus, entregar conscientemente cada preocupação, recusar-se a carregar o que Deus nunca pediu para você carregar. Porta 6. Objetos e símbolos contaminados. Às vezes, a porta aberta não é apenas comportamental, é literal. Objetos na sua casa que têm ligação com o ocultismo, religiões sincréticas, ídolos, símbolos de azar ou superstição. Em Atos 19:19, quando os cristãos de Éfeso se converteram verdadeiramente, o que eles fizeram? Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Eles destruíram os objetos contaminados. Por quê? Porque sabiam que aqueles objetos eram pontos de conexão espiritual com o reino das trevas. Se você tem em casa coisas assim, livros de ocultismo, objetos de religiões que não glorificam apenas a Cristo, amuletos, símbolos esotéricos, você precisa se livrar deles. Jogue fora, queime, destrua, não doe, não venda, destrua. E ao fazer isso, renuncie verbalmente a qualquer ligação espiritual que aquilo tenha criado. Agora, você pode estar se sentindo sobrecarregado. São muitas portas. Como vou lembrar de fechar todas? Não se preocupe, não precisa ser complicado. No próximo bloco, vou te dar um roteiro simples, prático e poderoso que você pode seguir todas as noites antes de dormir. Um processo que vai levar apenas alguns minutos, mas que vai transformar completamente suas noites. Amém. Que bênção continuar com você. Agora vamos ao que realmente vai transformar suas noites. O roteiro prático, simples e poderoso para fechar portas espirituais antes de dormir. Este não é um ritual religioso vazio. É uma aplicação bíblica e consciente da autoridade que Jesus te deu. Você sabe, uma das coisas que mais admiro em Jesus é que ele sempre foi prático. Ele não apenas ensinou teorias, ele mostrou como fazer. Quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, ele não deu uma aula teológica de 3 horas. Ele deu um modelo simples, o Pai Nosso. Da mesma forma, vou te dar agora um modelo simples que você pode seguir todas as noites. Não precisa ser longo, não precisa ser complicado, mas precisa ser intencional. O roteiro de fechamento espiritual, Noturno Oeste. Roteiro tem 7 passos. 7, como o número da completude bíblica. 7 passos para fechar todas as portas e descansar protegido pelo sangue de Jesus. Passo 1.
Desligue-se do mundo e conecte-se com Deus antes de começar a oração. Você precisa fazer uma transição consciente. Desligue a TV, coloque o celular de lado, afaste-se das redes sociais, faça silêncio. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você não pode fechar portas espirituais enquanto está com a mente dispersa em 1000 direções. Você precisa de foco, de intenção, de presença consciente diante de Deus. Respire fundo algumas vezes, acalme seu coração e diga em voz alta: Senhor, eu me aproximo de Ti agora. Eu desligo minha mente do barulho do mundo e me conecto contigo. Espírito Santo, seja bem-vindo neste momento. Ajuda-me a discernir o que precisa ser fechado, o que precisa ser confessado, o que precisa ser renunciado. Fala ao meu coração agora. Passo 2. Examine seu dia com honestidade ágora. Peça ao Espírito Santo que traga à sua memória as áreas onde portas foram abertas hoje. Não faça isso no seu próprio entendimento. Deixe que ele revele. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça silêncio por um momento e pergunte: Senhor, o que eu fiz hoje que desagradou a Ti? Que palavras eu falei que não eram Tuas? Que pensamentos eu alimentei que vieram do inimigo? Com quem eu preciso me reconciliar? O que eu vi ou ouvi que contaminou meu espírito? Deixe o Espírito Santo trabalhar. Ele é gentil, mas é honesto. Ele vai mostrar. E quando ele mostrar, não se defenda, não faça desculpas. Simplesmente reconheça. Passo 3. Confesse especificamente seus pecados agora, que o Espírito Santo revelou as áreas de falha. Confesse cada uma especificamente. Não uma confissão genérica e vaga. Seja honesto e específico. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ore assim: Pai, eu confesso que hoje eu pequei quando seja específico. Eu errei ao descreva o erro. Eu falei palavras de negatividade, crítica, fofoca. Eu permiti pensamentos de lust, ódio, inveja, medo. Eu consumi conteúdo que não te glorificava quando descreva. Senhor, eu me arrependo sinceramente. Eu não quero mais viver assim. Eu reconheço que isso desagrada a Ti e abre portas para o inimigo na minha vida. Mas eu creio na promessa de 1 João 1:9. Eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então agora eu recebo Teu perdão. Eu recebo Tua purificação. Eu sou limpo pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai. Passo 4. Pratique o perdão radical. Esta é a parte mais difícil para muitas pessoas, mas é absolutamente essencial. Você não pode dormir com falta de perdão no coração sem deixar uma porta aberta para tormento espiritual. Mateus 18, 34, 35. Jesus contou sobre o servo que não perdoou e disse: E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Verdugos. Atormentadores, isso é literal. Falta de perdão dá ao inimigo permissão legal para te atormentar. Então, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível, você precisa perdoar. Não pelos seus sentimentos, mas por uma decisão de vontade. Ore assim: Pai, eu trago diante de Ti nome da pessoa ou situação. O que essa pessoa fez me magoou profundamente. Doeu. E parte de mim ainda quer justiça. Ainda quer que ela pague. Mas, Senhor, eu reconheço que segurar essa falta de perdão está me machucando mais do que machucando ela. Está me aprisionando, está abrindo portas para o inimigo me atormentar. Então, neste momento, por um ato de vontade, não pelos meus sentimentos, mas em obediência a Ti, eu escolho perdoar nome da pessoa. Eu libero essa pessoa da minha raiva. Eu libero essa pessoa do meu ressentimento. Eu libero essa pessoa da minha amargura.
Eu a coloco nas tuas mãos. Tu és o juiz justo, não eu. E, Senhor, se há alguém que precisa me perdoar, eu peço, toca o coração dessa pessoa. E se eu preciso pedir perdão a alguém, dá-me coragem para fazer isso amanhã. Eu escolho ser livre esta noite. Eu escolho dormir sem o peso da falta de perdão. Em nome de Jesus, amém. Passo 5. Renuncie e quebre vínculos espirituais. Negativos. Agora você vai usar a autoridade que Jesus te deu para quebrar qualquer vínculo espiritual negativo que tenha sido formado hoje. Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você tem autoridade. Use-a, ore com firmeza. Não precisa gritar, mas com convicção. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu renuncio a toda influência espiritual negativa que tenha entrado na minha vida hoje. Eu renuncio a todo conteúdo contaminado que eu vi, ouvi ou consumi. Eu quebro qualquer vínculo espiritual que tenha sido formado através disso. Eu renuncio a toda palavra negativa que eu falei sobre minha vida. Eu cancelo toda declaração de morte, de fracasso, de derrota. Eu as anulo pelo sangue de Jesus. Eu renuncio a todo medo, a toda ansiedade, a toda preocupação que não vem de ti. Eu me recuso a carregar o que tu não me pediste para carregar. Eu renuncio a toda influência de pessoas tóxicas que tentaram contaminar meu espírito hoje. Eu corto em nome de Jesus toda transferência espiritual negativa. Em nome de Jesus eu declaro, eu sou livre. Essas coisas não têm mais poder sobre mim. Elas não têm mais permissão para operar na minha vida. Está cancelado, está quebrado, está desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Passo 6. Aplique o sangue de Jesus e cele as portas ágora. Vem o momento mais poderoso. Aplicar o sangue de Jesus como selo de proteção sobre sua vida. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo teológico, é uma realidade espiritual com poder tremendo. Ore assim. Você pode até fazer gestos simbólicos como se estivesse selando portas. Pai, eu agradeço pelo sangue precioso de Jesus. Sangue que foi derramado no Calvário por mim. Sangue que me purifica, sangue que me protege, sangue que tem poder sobre todo o principado e potestade. Agora eu aplico o sangue de Jesus sobre minha mente. Que meus pensamentos sejam purificados e protegidos. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minhas emoções. Que meus sentimentos sejam guardados e não manipulados pelo inimigo. Eu aplico o sangue de Jesus sobre meu corpo físico, que cada célula, cada órgão, cada sistema seja coberto e protegido. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha família, sobre meu cônjuge, sobre meus filhos, sobre cada pessoa que eu amo. Eu aplico o sangue de Jesus sobre esta casa, sobre cada cômodo, sobre cada porta, sobre cada janela. Esta casa é selada pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu fecho toda a porta espiritual que estava aberta. Eu tranco, eu selo, eu decreto, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhum espírito maligno tem permissão para entrar. Nenhuma influência das trevas pode me tocar. Esta noite eu durmo coberto, protegido, guardado pelo sangue de Jesus. Amém. Passo 7. Convide a presença do Espírito Santo e declare promessas finalmente. Não basta expulsar a escuridão. Você precisa encher o espaço com a luz. Convide a presença do Espírito Santo para encher você, seu quarto, sua casa. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ore com gratidão e expectativa. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Enche este quarto com tua presença.
Enche minha mente com tua paz. Enche meu coração com teu amor. Enquanto eu durmo esta noite, ministra a mim. Cura minhas feridas emocionais. Restaura minhas forças. Renova minha esperança. Fala comigo em sonhos, se for da tua vontade. E agora, eu declaro as promessas da palavra sobre esta noite. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Salmo 121, 3-4. Não deixará vacilar o teu pé, não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormitará, nem dormirá o guardião de Israel. Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu recebo essas promessas agora. Eu durmo em paz. Eu durmo protegido. Eu durmo na presença de Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque tu nunca me abandonas. Eu entrego a ti o dia de amanhã. Eu confio que tu já preparaste meu caminho. E agora eu descanso. Em nome de Jesus, amém e amém. Depois da oração, durma em paz. Depois de completar esses 7 passos, simplesmente deite-se e descanse. Não fique ruminando problemas. Não pegue o celular de novo. Não ligue a TV. Você fez sua parte. Você fechou as portas. Você aplicou o sangue. Você convidou a presença de Deus. Agora confie e descanse. Se pensamentos negativos tentarem voltar, simplesmente sussurre: está fechado, está selado pelo sangue de Jesus. Eu confio em Deus. E volte a descansar. Lembre-se, Salmo 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Você não precisa ficar acordado preocupado. Você pode dormir em paz, confiando que ele está trabalhando a seu favor, mesmo enquanto você descansa. Faça disso um hábito sagrado. Eu quero te desafiar. Transforme esse roteiro em um hábito sagrado. Todas as noites antes de dormir, reserve 10, 15 minutos para fazer isso. No começo, você pode precisar ler os passos, mas logo vai se tornar natural. Vai se tornar parte da sua rotina espiritual, tão automático quanto escovar os dentes. E sabe o que vai acontecer? Sua vida vai mudar radicalmente. Você vai dormir melhor, vai acordar mais descansado, vai ter menos pesadelos, vai sentir mais paz, vai experimentar menos ataques espirituais. Sua casa vai ter uma atmosfera diferente. Sua família vai ser mais protegida. Por quê? Porque você está sendo diligente, você está sendo vigilante, você está fechando as portas que o inimigo usaria para te atacar. Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele procura alguém. Ele não pode devorar a todos, apenas aqueles que deixam portas abertas. Mas você não vai ser esse alguém. Você vai ser aquele que fecha as portas, que se protege, que vigia.